TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você, quase boa noite, né? Agora são 17 horas mais 51 minutos. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas, que está diferente neste fim de tarde de terça-feira. A Comissão Permanente de Política Social e Saúde está reunida para dar início a uma reunião especial que encerra o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata. Quem preside essa comissão é o vereador Paulo Haddad, que já se encontra aqui junto com convidados, entre eles o prefeito de Campinas, Dário Saad. Vamos acompanhar. Muito boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos acompanha aqui no plenário, é um prazer tê-los aqui conosco. Muito boa tarde, público que nos assiste pela TV Câmara, nos acompanha pelas redes sociais, também é um prazer poder apresentar um tema tão importante, tão pujante, né, que é o Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata. Nós temos aqui a honra e o privilégio de receber nessa casa o nosso prefeito, Dário Saad. Prefeito, seja muito bem-vindo. Prefeito que também é médico, prefeito que é urologista, prefeito também que toca vários instrumentos, né, prefeito? Importante, e hoje nos honra muito com a presença, tenho certeza que contribuirá muito com essa nossa reunião da sétima, na verdade a sétima reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde. Temos aqui também o nosso querido vereador Jair da Farmácia, um vereador de primeiro mandato, mas com uma qualidade, né, dentro daquilo que ele se propôs a fazer no Legislativo, e nos honra muito tê-lo nessa comissão, é um membro da comissão. Então, mais uma vez, agradeço a presença do nobre colega. O doutor André Sassi, que é o nosso palestrante, também professor da Unicamp, é uma honra tê-lo, um oncologista, né, urologista, oncologista do rádio. É um prazer tê-lo, viu, André? Obrigado por ter aceito o nosso convite e com certeza também trará muitas contribuições e informações para o nosso público, não só os que nos acompanham aqui, mas também que nos acompanham pela TV Câmara e redes sociais. O seu Walter Santana, seu Walter é um paciente que também aceitou o convite. Obrigado, viu, seu Walter, pela presença aqui. Tenho certeza que o seu Walter tem uma história de vida e também trará muitas contribuições. Tenho certeza que a sua fala será muito impactante, seu Walter. Muito obrigado. O companheiro, o colega médico também, o Leonardo Silva, também médico oncologista. Prazer tê-lo aqui com a gente, compondo essa mesa. Sempre bem-vindo, viu? Prazer tê-lo aqui. E o nosso querido João Bueno, nosso saxofonista, que até agora nos abrilhantou com o seu saxofone. João Bueno, obrigado aí, viu, por estar aqui com a gente. Depois ele vai tocar, fazer mais uma palhinha aí para a gente. Eu vou abrir a palavra, ou passar a palavra para o nosso prefeito, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Depois passarei ao vereador Jair da Farmácia, e em seguida vou passar para o doutor André para que ele possa proferir aí a sua palestra. Pode ser assim? Prefeito, a palavra é de Vossa Excelência. Boa tarde, senhoras e senhores, quase boa noite. Quero saudar aqui o vereador Paulo Haddad e parabenizá-lo pela iniciativa. Quero também cumprimentar o meu amigo, o doutor André Sassi, médico oncologista. Quero cumprimentar o Leonardo Silva, também, que é médico oncologista aqui presente. O Walter Santana, que é um paciente que teve a grandeza de vir aqui dar um apoio. E o vereador Jair da Farmácia, um grande vereador aqui presente. Quero também, em nome da Maria Helena, que faz parte do Grupo Rosa e Amor, cumprimentar as pessoas que militam pela prevenção à saúde, trabalham por diagnóstico precoce de doenças que são tão impactantes do ponto de vista percentual e do ponto de vista pessoal, no caso do Grupo Rosa e Amor, no câncer de mama. Eu entendo que esse evento que a Câmara promove hoje é extremamente importante,
O câncer da próstata, ele é o câncer mais comum nos homens, só perde para o câncer de pele, carcinoma base celular. E o Instituto Nacional do Câncer fala que a cada ano, em torno de 65, 70, 75 mil novos casos são diagnosticados no Brasil. E para cada caso diagnosticado, infelizmente, você tem outros casos outras pessoas que estão desenvolvendo câncer, que estão desenvolvendo naquele ano e que, infelizmente, não serão diagnosticados. Podemos ser diagnosticados no ano seguinte ou, muitas vezes, anos depois, com a doença já avançada. Então, a discussão na Casa Legislativa, a discussão na Câmara, vereador Paulo Haddad, é fundamental para conscientizar a população, principalmente os homens, da importância do exame anual da próstata, da avaliação anual, no sentido de detectar a doença no início. O diagnóstico precoce, para todo caso de câncer, ele é fator determinante no sucesso do tratamento. E no caso do câncer de próstata, não foge à regra. Então, eu quero dar os parabéns para a Câmara Municipal de Campinas, parabéns ao vereador Paulo Haddad, que é médico também, e o Paulo ainda é dentista e médico, né? Parabenizar o vereador Jair da Farmácia pela iniciativa. Eu entendo que, dentro das funções do Legislativo, que é fiscalizar o Executivo, propor e votar projetos de leis, que é encaminhar as reivindicações da população e ser a casa do debate, a casa do diálogo, a casa da democracia, cabe também o papel de formulação de políticas públicas e o papel de alerta, de conscientização da nossa população em relação a doenças que são muito prevalentes, que acontecem muito e que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Então, quero parabenizar mais uma vez a iniciativa e nós estamos aqui para debater, para trocar ideia sobre essa doença que, infelizmente, é muito incidente. E só para terminar, muita gente pergunta, por que o câncer de próstata está tendo muito, ou está aumentando? O que é? Na verdade, a população está vivendo mais. Quando os homens morriam com 40 anos, morriam cedo, provavelmente a incidência era bem menor. A partir do momento que a expectativa de vida dos homens, das mulheres, claro, no caso dos homens, aumentou, certamente o tempo aumentou a possibilidade de ter câncer, porque o homem vai viver mais. Então é uma coisa natural da idade. E as mortes por câncer têm aumentado, esse aumento da longevidade, da expectativa de vida, tem trazido muito o aumento de incidência de vários tipos de câncer, e no caso dos homens, o câncer da próstata. Então, muito obrigado, estamos à disposição para outras intervenções, e parabéns, vereador Paulo Haddad, pela iniciativa. Obrigado, prefeito Dário Saad. É importante, né, um profissional da área, especialista, e os números são realmente esses que ele passou. Mais de 60 mil casos ao ano, mais de 14 mil mortes, 20% dos diagnósticos tardiamente, né, são diagnosticados tardiamente. Isso leva a uma incidência de morte em torno de 25%, enfim. Então, é algo que a gente tem que desmistificar, né, não é fácil, né, a gente ainda vê muita brincadeira, né, muita pessoa não levando a sério, assim, muito preconceito. Eu acho que mais do que brincadeira, o preconceito, eu acho que é importante a gente quebrar paradigmas, isso sem sombra de dúvidas. E fica aqui também, prefeito, meus parabéns da forma com que o senhor tem conduzido toda a área de saúde nessa pandemia. Então, aqui, os nossos pesares por todo essas pessoas que perderam entes queridos. Nós tivemos aí muitas mortes no nosso país, enfim. Mas Campinas, graças a Deus, ela conseguiu e está conseguindo superar. Nós estamos aí com 90% da população vacinada. Isso é um número extremamente importante. 94, é número atualizado. Então, isso é política pública, né? E essa casa também não se furta a isso. E deixo aqui também o abraço do presidente da Câmara, o vereador José Carlos. Não pôde se fazer presente por uma agenda externa, numa escola estadual, discutindo aí um problema de
segurança. Então, obrigado mais uma vez, e importante a presença do prefeito aqui. Vou passar agora para o amigo Jair da Farmácia para que possa também fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde à TV Câmara. Eu quero agradecer o secretário da SAD, prefeito, o João Bueno, saxofonista, quanta injeção dei nele, Walter Santana, Leonardo da Silva, André Sassi, e dizer que a importância do Novembro Azul, que as pessoas tomam consciência, né? Que é para se cuidar e alertar mais as pessoas. É isso daí. Obrigado, vereador. O prefeito já citou a Maria Helena, do Rosa e Amor. Ato falho meu, viu, Maria Helena? Você sabe o carinho que eu tenho por você, toda a ajuda que você sempre dá a nós e a outros, né, vereadores e outras pessoas, sem distinção. Então, o prefeito já citou a amiga. Também quero citar aqui a Renata Sassi, a esposa do doutor André, diretora executiva do Grupo Sonho. Doutor André, eu vou passar a palavra para que o senhor possa proferir a sua palestra e, com certeza, como já disse, vai abrilhantar muito esse nosso evento. Muito obrigado pelas palavras carinhosas de abertura. Agradecer ao prefeito querido Dário Saad. Já éramos amigos antes dele ser prefeito e colega de profissão, com muito orgulho. Paulo Haddad, vereador, também muito obrigado. Jair da Farmácia. Meu amigo e também colega de sonho de oncologia, Leonardo da Silva. Mas, assim, mais especialmente que todos, que me perdoem as autoridades aqui, o Walter Santana, que além de paciente é meu amigo mesmo. A gente compartilha as preocupações, compartilha o dia a dia, e é um prazer estar aqui do seu lado. Marilena, muito obrigado, que a gente, além do rosa e amor, fique um rosa, azul e amor. A gente vai trabalhar muito por isso também, para ampliar, e Renata pelo apoio e organização. Eu vou fazer uma apresentação que é breve para vocês, mas para contextualizar um pouco o tema, não tão técnico, mas do que a gente faz, do que a gente pode fazer, e um convite a todos a participarem mais do processo de saúde pública e de construção de uma saúde melhor para todos. Nós somos, primeiro, para apresentar o que é o Grupo Sonho, nós somos um grupo de médicos, nós não somos donos de clínicas, nós não somos donos de hospitais, e não representamos nenhum hospital em si, apesar de trabalharmos nele. Então, como foi falado, eu trabalho no Instituto do Rádio de Campinas, sou diretor técnico de lá, mas a gente faz, num grupo médico, o que a gente chama de oncologia diferente. Nós somos 4 sócios dessa empresa de médicos, mas hoje eu coordeno já 14 pessoas, entre médicos e não médicos, que têm uma missão de levar informação para outros médicos, levar informação para a população, trabalhar por políticas públicas de qualidade, não só no município, mas no Brasil. A gente trabalha muito firme com o Conitec, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, com a ANS, que regulamenta a saúde suplementar. E, então, a gente tem uma atuação muito mais do que somente médica. Mas a gente quer, com um olhar diferente para cada paciente, fazer uma oncologia realmente diferente. E isso é uma questão de humanidade, de carinho, de trazer muita ciência aplicada no bem-estar de cada pessoa. E a nossa ideia, ampliando, saindo do nosso consultório, foi de conversar abertamente sobre câncer de próstata com a população leiga da cidade, com a seriedade necessária, mas também em ambiente descontraído e apto a acolher a discussão de forma leve. Então, não necessariamente deixando de lado as brincadeiras, mas deixando de lado o preconceito.
Essa combinação permite que o diálogo flua, que os homens se sintam à vontade, que falem, que tirem seus medos e preocupações. E a gente criou em 2017, em julho, não foi em Novembro Azul, foi em julho de 2017, a campanha que a gente chamou de Papo de Homem. Por que em julho? Porque em julho tem o Dia do Homem. E a gente entende que saúde do homem é até mais do que o câncer de próstata. Existem outros aspectos de cardiologia importante, de outros tumores. E a gente queria chamar a atenção de que o homem se cuida muito menos do que as mulheres. O homem não falta ao trabalho para ir ao médico se ele não está se sentindo muito mal. A mulher precisa carregar o homem para fazer os exames, muitas vezes. E isso a gente queria desmistificar e trazer todo mundo para o mesmo lado. Então a gente fez uma campanha que a gente ia nos lugares onde os homens se sentiam bem para falar sobre saúde e não sobre doença. Então, como se prevenir, como ter uma saúde melhor. Então, a gente foi a bares, a gente foi a barbearias, a gente foi a lugares onde tinha um clima de descontração. Foi um sucesso por um lado, mas a gente via que a adesão dos homens era muito pequena. Porque o homem não está acostumado a isso, não está acostumado a falar sobre a sua saúde. E a gente foi aprimorando com o passar dos anos e fazendo campanhas um pouco diferentes ainda com essa cara de papo de homem. A filosofia de falar sobre os problemas do homem, sobre a necessidade dele buscar ativamente se manter saudável, a gente modificou e, em vez de criar campanhas ou criar atividades em lugares atrativos para o homem, a gente começou a mudar e foi atrás de lugares onde o homem já estava. Então, a gente seguiu feiras de carros antigos, a gente foi onde já tinham atividades em curso para ativamente também falar. A receptividade foi ainda maior e, principalmente, a penetração em todos os níveis de idade, principalmente, foi muito maior também. Em novembro de 2017 também a gente fez em julho a gente tinha criado o Papo de Homem e a gente fez o Papo de Homem em azul, que a ideia era também tirar o linguajar médico. Quando se fala com um médico, né, Dário, as pessoas acham que a gente vai falar mediquês, que é uma outra língua. E não é isso. Na verdade, a gente precisa, talvez com um copo de Coca-Cola na mão, com um copo de cerveja na mão, sem álcool de preferência, mas conversando sobre assuntos leves, só que importantes para o dia a dia. Então, assim, a gente busca ter qualidade científica, relevância na vida de cada um, mas também num linguajar bastante fácil. A gente fez uma campanha posteriormente de pedalando e caminhando pela vida, em que a gente fez campanhas com organizações de ciclismo de Campinas, que foi um sucesso bastante alegre para a gente. E a gente, acho que eu nunca conversei tanto sobre próstata em si, quanto com os ciclistas que vieram. E nesse ano, a gente hoje tem um encerramento aqui, mas a gente foi, como eu falei, atrás de feiras de carros antigos. A gente teve de forma inovadora, a gente não fez evento científico para médicos, mas a gente trouxe os médicos para conversar sobre estratégias de entregar a saúde de maneira mais eficiente para a população e repensar, inclusive, a jornada do paciente na saúde privada e pública. A gente fez algumas lives. Então, hoje, uma coisa que a gente aprendeu na época de pandemia são que as interações virtuais são também muito importantes, também atingem muitas pessoas. A gente respondeu muitas dúvidas em mídias sociais, sempre trazendo um oncologista, um urologista e, às vezes, outros profissionais também para conversar. E aí a gente puxa um pouquinho a história para cá, para Campinas. Quando a gente tenta organizar o raciocínio e fazer um planejamento estratégico de como atuar na saúde de Campinas, de maneira bem interessante, o boletim número 1
do registro de câncer de Campinas tinha uma edição especial sobre câncer de próstata. Isso foi em 2015. Depois a gente teve um boletim especial em câncer de mama. No ano seguinte, outro boletim especial em câncer de mama. E câncer de próstata não foi atualizado. A gente sente um pouco de falta disso, da atenção especializada na coleta de dados. A gente tem trabalhado também junto, no nosso grupo, com a própria Devisa, para tentar acelerar a coleta de dados nas instituições privadas de Campinas, para melhorar o registro de câncer na cidade. Mas a gente já sabe que o câncer de próstata, isso já foi falado, ele é tão importante no homem quanto o câncer de mama é na mulher. Quando a gente olha a estatística de incidência, quer dizer, de casos novos de câncer, em proporção, o câncer de próstata ocupa uma posição de destaque no homem, como é o câncer de mama em mulher. E o câncer de mama é já muito mais falado, já existe em campanhas muito mais bem estruturadas, e a gente quer estruturar melhor, cada ano mais, as campanhas para câncer de próstata. E a gente tem algumas reflexões para propor. Uma delas é o lançamento da campanha Papo de Homem para agentes comunitários, para trazer eles para o nosso lado, do médico, para entender o que ele precisa passar para a população, quem que ele precisa chamar para o seu lado para fazer diagnósticos precoces, o que faz sentido para aquele indivíduo que ele está vendo, para a individualização da conversa ser importante e ter algum tipo de sentido científico e que em busca da saúde de cada paciente. E uma outra é a reflexão da jornada do paciente. Jornada do paciente tem sido um nome muito falado, mas hoje, se a gente pensar qual que é a rotina de um paciente que tem câncer de próstata, ou que tem a suspeita, ou que tem o medo de ter câncer de próstata, a gente vê vários gargalos na sequência. Então, se o homem vai no posto de saúde, faz um PSA, faz um toque retal, e ele dá alterado, qual que é a sequência que tem? Aonde ele é acolhido melhor? Ele tem que ser referenciado para um serviço secundário. Mas a gente não tem nenhum serviço secundário de referência, como a gente tem hoje em Campinas, alguns centros especializados na saúde da mulher, para o câncer de mama. Então, nem sempre há necessidade de criação de um centro especializado na saúde do homem, mas algum fluxo de informação que seja mais natural, que seja menos dependente de fichas de encaminhamento, de aceitação, de número de vagas, que seja uma coisa mais natural, seria bem feito. Para agilizar as biópsias, para agilizar os resultados da biópsia, para depois do resultado da biópsia agilizar o acesso ao cirurgião ou à radioterapia, e depois para acelerar o resultado ao oncologista. Isso precisa ser revisto de maneira simples, aberta, transparente, com os pacientes, com os agentes de saúde pública e também com os gestores, com quem está atrás dessa organização toda. A gente está aqui também de coração aberto para conversar com vocês. A gente nunca sabe qual é o resultado final de cada ação. Às vezes a gente faz coisas que dão muito certo, às vezes a gente faz coisas que dão um pouco certo e que a gente vai corrigindo as ações em cada momento. Mas se a gente não fizer nada, a gente não vai ter resultado nenhum. Então eu convido todos a participarem cada vez mais. A saúde pública, a saúde tem um orçamento, leva uma fatia do orçamento municipal muito grande, e a gente sabe que o paciente com câncer localizado, além de curar, viver mais, viver melhor, ele custa menos para o Ministério da Saúde, para a Prefeitura, para todo o sistema. Então, assim, não faz sentido a gente deixar para lá, não faz sentido a gente deixar de conversar com o paciente olho no olho, com as pessoas olho no olho, e tirar o medo, tirar o preconceito, mas tirar a preguiça. Eu acho que hoje a gente fala muito mais eu tenho falado menos de preconceito com o exame de câncer de próstata, mas eu tenho falado muito mais para o homem que precisa
sair de trás do seu computador, da sua cama, da sua poltrona, do seu trabalho, talvez reservar um dia para ir no médico para se fazer a sua consulta sem medo, porque a vida com câncer, se for diagnosticado, ela também ela é vida, e a gente vai ter alguns exemplos de depoimento. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, doutor André. Importante a sua participação aqui, importante essa ação desse grupo, enfim, esse papo de homem, eu acho que ele é extremamente oportuno, né, e que tenhamos aí bons resultados, que o tempo seja seja generoso, né, com nós homens, e que cada vez mais os homens se conscientizem da importância, né, de prevenir, do diagnóstico precoce. E o exemplo tem que vir da mulher, né? Quantas e quantas vezes a gente vê a mulher empurrando o homem para ir ao médico, para fazer um tratamento, fazer uma prevenção, enfim. Então, acho que temos que seguir os exemplos das mulheres. Vou passar a palavra novamente ao nosso urologista, agora na condição de urologista, para que ele também possa fazer aí algumas considerações. Eu quero parabenizar o doutor André pelas colocações, que a gente preconiza, que as principais sociedades, não só de urologia, de oncologia, falam da importância do exame anual da próstata, do toque retal e do PSA. O toque retal é objeto de muita controvérsia, muito preconceito, principalmente há alguns anos atrás. Agora melhorou, mas ainda carrega preconceito. É um exame que dura 3, 4, 5 segundos e que é muito importante. Muita gente pergunta, mas por que se faz o toque? Você tem um exame de sangue, você tem ultrassom, você tem ressonância, porque o toque e o PSA são os mais indicados para o rastreamento inicial do câncer da próstata. Caso um dos dois esteja alterado, tanto o toque alterado como o PSA alterado, ou os dois, é encaminhado para biópsia. Em relação ao que o doutor André falou, eu concordo que seria importante Campinas ter um centro para encaminhamentos até espontâneo. Mas hoje, doutor André, nós temos o serviço de urologia do Mário Gatti e do Hospital Ouro Verde, que são referências das especialidades na rede pública municipal. E mais, os urologistas dessas equipes, principalmente do Mário Gatti, eles fazem um matriciamento, que é um trabalho de capacitação dos médicos dos centros de saúde para fazer o exame de toque, ou mesmo aqueles que não querem fazer esse tipo de exame, eles terem um treinamento de quais pacientes encaminhar, para que nem todos os pacientes sejam encaminhados já com um certo direcionamento. Se aquele centro de saúde tem um médico que fez essa qualificação ou que se interessou por aprender a fazer exame de toque, alteração no toque ou alteração do PSA. E o Mário Gatti, já há alguns anos, doutor, ele treinou os urologistas para fazer biópsia. No serviço privado, você tem, geralmente, quem faz a biópsia da próstata são ultrassonografistas, são especialistas médicos de imagem. A gente chamava antigamente radiologistas, mas hoje eles são radiologistas, eles cuidam de tudo. Então, no Mário Gatti, nós, na equipe de urologia, tem os urologistas que fazem biópsia, fizeram um curso, um treinamento para fazer biópsia da próstata no próprio Mário Gatti, para não precisar encaminhar para um serviço de imagem para que seja feita a biópsia no serviço de imagem. Então, esse serviço ele está dentro dos serviços de especialidades do Mário Gatti e do Ouro Verde. Agora, se nós tivéssemos um centro que pudéssemos ter demanda espontânea, há especialistas em saúde pública que questionam isso. Uhum. Eles acreditam que esse paciente ele tem que passar pela unidade básica, a unidade básica fazer o encaminhamento até para direcionar, porque você não usaria uma estrutura de especialistas para fazer o atendimento geral de homens a partir de 45, 50 anos. Sim. Tá? Porque eu trabalhei no Mário Gatti, lá você atende aquele paciente que, se fosse demanda espontânea,
ele teria 55 anos, sem nenhum sintoma, ele usa uma consulta de especialistas para fazer um check-up da próstata. Aí, na fila que ele entrou, tem um com câncer de próstata que não foi fazer, porque tinha 30 fazendo exames iniciais, que não tinha sintoma, não tinha PSA alterado. Então, dentro da lógica do SUS hoje em Campinas, e acho que das grandes cidades também, há necessidade de capacitar a rede básica, como o Mário Gatti tem feito já há muito tempo, através desse programa que chama Matriciamento, que é um treinamento daqueles clínicos, daqueles médicos que atendem nas unidades básicas, para fazer esse rastreamento. Eles não são obrigados, tem médico que fala, não, eu não quero aprender a fazer esse exame, eu sou clínico. Tem uns que aceitam, mas pelo menos que ele tenha um treinamento. Olha, você encaminha para o urologista quando tem alteração do toque, se você conseguir fazer, claro, ou quando tem aumento do PSA. Ou quando tem sintomas clínicos de obstrução prostática. Então, agora, um centro de urologia de saúde do homem seria realmente ideal, mas eu não gostaria, ou se eu não indicaria a demanda espontânea. A gente fixar o médico, qualificar a rede básica. Nós temos 67 unidades básicas de saúde em Campinas. Se a boa parte delas tiver uma qualificação para fazer o primeiro atendimento e encaminhar aqueles, você usaria a estrutura de especialidade para pacientes graves, ou que têm hiperplasia benigna, quer dizer, tem a próstata inchada, ou tem suspeita de câncer de próstata. E antes de terminar, quero dar os parabéns para as mulheres. Eu atendi urologia por mais de 30 anos, e muitos homens chegavam lá no consultório, a gente perguntava, o que está acontecendo? Eles diziam, não, estou aqui porque minha mulher marcou, dizendo que nem sabia. Eu falei, olha, ainda bem que na sua casa tem alguém inteligente, a sua mulher, porque ela marcou essa consulta aqui. Mas não, é muito frequente, a mulher, além de cuidar da própria saúde, ela liga, agenda para o marido, põe na agenda do marido, ainda avisa o marido no dia, olha, hoje você tem que ir lá. É impressionante. E essa questão cultural do homem, isso é o homem brasileiro, o homem latino, que traz aquela questão de que ir ao médico, fazer exames preventivos, é demonstrar sinal de fraqueza. É impressionante, é isso. No fundo, muitos homens trazem essa questão, se eu ficar indo no médico toda hora, parece que eu sou fraco, parece que eu não sou homem, não sou forte. Então, a gente, infelizmente, acontece isso. Melhorou muito. Quando eu comecei a fazer urologia, no final da década de 80, começo de 90, muitos pacientes simplesmente se recusavam a fazer o exame. E naquela época nem existia o PSA. A gente fazia o rastreamento com o exame de toque, com fosfatase alta. São exames lá que são exames que só aumentavam se tivesse já com câncer avançado. Então, vamos passar para os nossos outros colegas, senão eu fico falando muito aqui. Não, prefeito, eu acho que tá muito bom. Eu acho que esse nosso encontro aqui, ele se transformou num bate-papo. Eu acho que isso aqui, a gente ganha muito com isso. Eu vou depois pedir para a Érica, viu, Érica, você disponibilizar aí um microfone para o público que nos acompanha aqui. Estou vendo aqui alguns jovens senhores, talvez tenham aí algumas perguntas a fazer. Vamos fazer a coisa aqui ficar mais dinâmica, né, André? Sim. Leonardo, eu vou passar a palavra ao Leonardo. Eu acho que seria importante a gente também tentar contextualizar um pouquinho sinais e sintomas de hiperplasia prostática, câncer de próstata, hábitos nocivos, enfim. Eu acho que se vocês puderem esgotar esse assunto hoje aqui, até porque a gente, em seguida que nós temos o seu Walter, que vai prestar o seu testemunho, e a Marlene, que viria aqui, ela teve um probleminha e não se fará presente, mas talvez ela mande um vídeo para a gente. Então, se vocês puderem dessa forma colaborar, alguns questionamentos das pessoas que nos acompanham aqui, que possam ser sanados, eu agradeceria, e também algumas informações, talvez o público que está nos assistindo não tenha todas as informações que talvez vocês tenham para passar, que sejam de extrema importância. Vou passar para o colega Leonardo também, para que ele possa fazer as suas considerações, prestar algumas informações, a sua experiência de vida, enfim, tudo que puder somar aqui, viu, Leonardo?
a gente fica muito feliz também com a sua contribuição. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, cumprimentar os nossos colegas aqui da mesa, nosso prefeito Dr. Dário Sade, nossos vereadores, colega André Sassi, nosso querido paciente que veio aqui compartilhar a experiência conosco. É muito importante, né? Eu gostaria até de agradecer e parabenizar a realização desse evento. Como o Dr. André colocou, todos os anos a gente, durante todo o ano, a gente acaba realizando diversas campanhas, né? No nosso grupo, o Grupo Sonho, a gente tem esse objetivo também de prestar serviço à comunidade, levar informação não apenas para a comunidade médica, mas também para a população, contribuir com o conhecimento, contribuir com a nossa experiência, porque eu acho que como a experiência que a gente teve com o Outubro Rosa, né, com os programas de conscientização a respeito do câncer de mama, desde a sua criação, né, ao longo de todos esses anos, a gente viu um efeito muito positivo na educação das mulheres, na conscientização quanto à importância do diagnóstico precoce, da importância de fazer os exames preventivos. A gente vê um movimento muito importante também com relação ao rastreamento do câncer de colo uterino. Mas como o Dr. André bem colocou, quando a gente passa para falar em saúde masculina, a gente ainda encontra algumas barreiras, que eu acho que também concordo que melhorou muito ao longo dos últimos anos, mas a gente tem muito trabalho pela frente. E eu acho que essa posição, né, de trazer essa conversa, esse acolhimento ao homem, né, num modelo menos burocrático, vamos dizer assim, com um linguajar acessível, uma conversa tranquila, e talvez até essa questão de a gente levar essa discussão para um ambiente fora de um cenário muito acadêmico, e, por exemplo, numa feira de carros antigos, numa caminhada, eu acho que isso traz uma leveza maior, tira um pouco o peso da questão que o diagnóstico de um câncer, um exame que muitas vezes carrega um certo estigma, e não apenas o preconceito, né, mas o medo vamos dizer, usar essa palavra, né, preguiça, né, aquela questão do homem não procurar mesmo um médico quando ele não está com nenhum sintoma. E o que a gente quer, na verdade, quando a gente fala em rastreamento, é justamente diagnosticar o câncer antes dele dar sintoma. Porque esse é justamente o objetivo, quando a gente fala em rastrear tanto o câncer de próstata, mas um câncer de mama. Então, a gente não quer que o paciente venha com sintomas. Muitas vezes, principalmente quando a gente fala, vamos dizer, em câncer de próstata, muitas vezes, quando o paciente já vem sintomático, a gente já está falando de uma doença mais avançada. E aí é um cenário em que as chances de cura, à medida que a doença avança, elas vão reduzindo. Então, o que a gente gostaria mesmo é que os homens entendessem, né, que as pessoas entendessem que o objetivo não é que ele busque esse atendimento ou que ele vá ao médico para fazer esse rastreamento quando ele tiver algum sintoma, mas sim antes de apresentar algum sintoma, para que a gente possa encontrar essa doença o mais precocemente possível. Muito obrigado, Leonardo. É importante, né, o Dário, o doutor Dário, o prefeito, já falou sobre isso, né? Hoje as pessoas vivem mais, então algumas doenças que até então elas levavam à morte no passado, um quadro de hipertensão, um quadro de diabetes, tuberculose, enfim, quantas doenças tivemos lá atrás, a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, o HIV. Hoje nós temos aí 3 gerações, pelo menos, né, de pessoas que foram contaminadas, fazem o seu tratamento, tiveram filhos e hoje já com netos, né, Dário, André, enfim. Então, hoje o ser humano, o homem e a mulher, eles vivem mais. Então, os problemas, eles são muitas vezes mais corriqueiros, são mais comuns. Eu vou abrir a palavra aqui, ou abrir algum questionamento do público. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu já passo em seguida para ele. Pode ser? Pode, claro. É que o povo está querendo perguntar para vocês aí. Vou perguntar. Mas fica tranquilo, prefeito, só vai perguntar. Não, tranquilo. Brincadeira, o seu Walter já vai falar já. É que vamos só esgotar o assunto aqui, e a gente passa para ele o ponto alto ali, vai ser o seu Walter dando o depoimento dele. Pois não, Rodrigo?
Boa noite. Essa doença, câncer de próstata, ela ceifou a vida do meu pai. Então, eu vendo as palavras do Dário, até me comoveu falando do Mário Gatti. O meu pai chegou, vamos falar, morto no Mário Gatti. Com essa doença, a gente encontrou um oncologista lá chamado Dr. Otávio Martucci, um cara que acho que Deus colocou ele na vida do meu pai. Ele teve aí 5 anos de vida plena. Ele fez, na época, eu acho que ele tirou testículos, porque gerava testosterona, onde que dava dor nele. Então, o Dário falou do Mário Gatti, eu acho que aquela área de oncologia é uma área muito boa, excelente, que eu acho que quem passa lá não tem o que reclamar. Então, ali, eu dando até os parabéns para você pelo belo trabalho que é feito lá dentro do Mário Gatti. Obrigado. Quer falar alguma coisa, prefeito? Não, lá nós temos o serviço de urologia, também tem o serviço de oncologia. Uma coisa que o doutor falou anteriormente é importante. O câncer de próstata não dá sintoma na fase inicial. Para ele dar sintoma, ele tem que estar muito avançado. Eu sou do tempo que o diagnóstico de câncer de próstata, muitas vezes, era feito com dor na perna, porque já tinha metástase óssea, dava dor óssea, ou dor na fossa ilíaca, ou dor na pelve, porque era muito difícil fazer o diagnóstico. E essa coisa é outra história. Os homens falam assim, mas eu não estou... Eles entendem até um pouco, eu não estou sentindo nada, eu estou urinando bem, eu estou me sentindo bem. Aí você pergunta, quanto tempo que a pessoa tem 60 anos, quanto tempo você não faz um PSA, um exame de toque? Já faz uns 3, 4 anos. E a gente pega muitos casos, já com metástase, espalhado regionalmente, que a pessoa não sente nada. Então, é muito raro hoje você ter sintomas de câncer da próstata. Apesar de, pelo menos aqui na região de Campinas, em outros lugares com dificuldade pode ter maior. O que você tem muitas vezes é associado um pequeno tumor com a hiperplasia benigna, com o inchaço da próstata. Então, muitas vezes, os homens eles têm dificuldade para urinar, não porque o tumor cresceu, porque ele tem uma próstata grande pela idade, que é a hiperplasia, e você faz o exame, tem um tumor lá. Então, assim... não dá para comparar sintomas com o tumor. Então, isso às vezes confunde a população. Porque as pessoas falam, mas eu não tenho nada, eu sinto nada, meu jato urinário está bem, eu tenho força para urinar, não tem problema nenhum. E ele associa os sintomas do inchaço da próstata. Então, mas muito obrigado pela sua referência. Não, é importante a gente enaltecer, né, todo o trabalho que é feito pelos médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, né? Enaltecer o trabalho do nosso SUS, né, prefeito? Porque se não fosse o SUS, nós teríamos aí nessa pandemia, com certeza, um número muito maior de óbitos. Então, parabenizar, né, todos os profissionais que enfrentaram essa pandemia e agora, com a vida tendendo a voltar ao normal, continuam trabalhando dentro das suas especialidades. Parece que tem mais alguém ali para perguntar. É o Ângelo. Ângelo, por favor, pode fazer o seu questionamento também. Boa noite a todos. Doutor Dário, mito ou verdade? Quem faz a cirurgia de próstata, a pessoa fica impotente ou não? Você tem no termo cirurgia de próstata, a cirurgia endoscópica, que é aquela quando é para inchaço da próstata. Você tem cirurgia endoscópica, que você faz através do aparelho, e você tem a cirurgia aberta em casos raros, quando a próstata é muito grande. No caso de câncer da próstata, você tem hoje a cirurgia tradicional, que é quando o corte é feito como cesárea. Você tem a cirurgia robótica, que é feita com equipamento robótico. Tem outra cirurgia também, que pouca gente faz, mas tem, que é a laparoscópica, mas o que tem hoje é a robótica ou a cirurgia aberta. E aí, realmente, há um percentual de pacientes que fica com dificuldades de ereção, fica com impotência no primeiro ano e meio. Esse percentual vem diminuindo muito com o tempo.
As cirurgias de 10, 15, 20 anos atrás, ela causava um percentual muito grande. 40, 50, 60, tinham várias pesquisas. As cirurgias de retirada de tumor de próstata, hoje, evoluíram bastante e o percentual que fica com dificuldade de ereção, com dificuldade de ter relação sexual, diminuiu bastante. Tem pesquisas que falam que é 15%, outros falam que é 25%, outros falam que é 12%. Isso não é um número certo. E avançou muito mais com a cirurgia robótica, que reduziu mais vamos dizer assim, essa intercorrência. O que acontece é que a cirurgia, muitas vezes, ela pode lesar os nervos e outras vezes a própria cicatrização da cirurgia, a gente chama no assoalho pélvico, onde passam os nervos, também fica complicada para o pós-cirúrgico, mas tem melhorado muito. Agora, tem para os pacientes que têm problemas de ereção pós-cirurgias prostáticas, principalmente aqueles a partir de 1 ano e meio, você tem tratamentos que pode equivocar, então, que pode resolver. Além de você, então, diminuir o percentual, não são todos os pacientes de jeito nenhum, diminuiu bastante o percentual e, além disso, tem tratamento. Posso fazer uma parte, já que estamos num bate-papo já? Até a questão do diagnóstico precoce, eu não sou cirurgião, eu sou oncologista clínico, né? Mas o que eu vejo no meu consultório, quando o câncer de próstata é muito pequeno e completamente localizado dentro da próstata, a capacidade que o cirurgião tem de retirar a próstata e preservar os nervos que passam em volta, e preservar a função erétil, preservar o esfíncter, preservar todas as funções normais é bem maior. Quando o câncer já está mais avançado no local, aí às vezes o tumor já está encostando no nervo, e aí para fazer uma cirurgia, para curar o câncer, acaba machucando o nervo e elevando a impotência. Então o diagnóstico precoce até facilita uma cirurgia menos agressiva. Em muitos casos, doutor, quando ele cresce um pouco, dependendo, não é indicado nem fazer mais cirurgia, você já indica o tratamento com radioterapia. Sim. E aí também, uma coisa importante que é colocado é o seguinte, não sei se isso mudou de uns 2 anos para cá, porque eu estou já há um tempo sem... Mas é o seguinte, quando você faz o diagnóstico de câncer de próstata, você tem que ter uma discussão com o paciente sobre o tratamento. Se o paciente vai optar pela cirurgia ou se vai optar pela radioterapia. Então, esse é o primeiro caso. Você tem que expor para o paciente todos os prós e os contras de cada método e o paciente decide. Eu já tive muitos pacientes que tinham, geralmente, o que os especialistas fazem? Só se mudou também, doutor André, se mudou, você me corrija. Geralmente, quando o paciente é mais jovem, tem condição de saúde boa, ele está em estágio inicial, está no começo, é indicada a cirurgia. Se o paciente tem um pouco mais de idade, acima de 75 anos, ou se ele tem um estado geral de saúde mais comprometido, você indica a radioterapia. E no terceiro caso, o paciente resolve. Quem resolve se vai operar, fazer radioterapia, no limite é o paciente. O urologista, que é o que primeiro que atende, faz o diagnóstico, ele tem que expor para o paciente, olha, no seu caso está indicado fazer ou isso ou aquilo, geralmente a indicação é mais tendenciosa para esse lado, mas o paciente pode optar. Já tive vários pacientes jovens que, segundo, na época que eu atuava mais com grandes cirurgias, segundo os protocolos da época, a indicação era cirurgia, e os pacientes, por questões pessoais, falaram, eu quero fazer radioterapia, eu não quero operar. Então tem essa parte aí, não sei se mudou também, né? Não mudou, não, doutor? Não mudou, está completamente atualizado. Não, mais ou menos. Parece que tem mais alguém que quer perguntar, o Mecão, por favor. Boa noite a todos. Parabéns aí pelo evento, vereador Paulo Haddad, parabéns a todos os participantes. Eu tenho uma questão que é mais especificamente em cima da plataforma que foi montada recentemente em cima do tratamento. Aliás, eu queria parabenizar o prefeito e sua equipe na área da saúde com relação à Covid na plataforma de agendamento. Que eu acho que Campinas deu um show, não tenho certeza. Nós serviu de modelo aí para muita gente, inclusive até Brasília, acho que não foi tão eficiente. Eu
a minha questão é o seguinte: não existe a possibilidade de aproveitar essa plataforma, no caso de fazer a convocação, no caso do câncer de próstata dos homens, aproveitar essa plataforma com agendamento, um atendimento, que eu, assim, mais ou menos, falando um pouquinho de informática aí, em primeiro nível, e passando a análise do profissional nos postos de saúde, seria direcionada para uma área para especialistas. E mais, com essa plataforma, você também tem a condição de não deixar com que o paciente suma. Você tem todo o aparato para ir atrás do paciente, como foi feito no caso da Covid, no caso do agendamento de vacinação. Se existe já um trabalho nessa linha. Obrigado. Olha, você fez uma pergunta na hora certa, coincidentemente. Nós terminamos uma primeira etapa do processo de licitação da telemedicina, que envolve vários processos, não só, eventualmente, uma consulta online, mas uma interconsulta, quer dizer, o médico do posto de saúde poder fazer uma consulta com o urologista, tirar dúvida com o urologista, e busca ativa, como você falou, chama busca ativa. Os dados que nós pegamos no agendamento da Covid, que realmente, eu não conheço todas as cidades, mas o sistema de agendamento de Campinas foi um dos melhores do Brasil. Nós não tivemos fila, aglomerações, marcava 15 para as 3, era 15 para as 3 tomar vacina. Então, isso foi fantástico. Foi feito aqui pela IMA. Eu preciso colocar isso aí. Muita gente perguntou para mim, prefeito, quantos milhões custou aplicar a plataforma de agendamento? Eu falei, não, foi feito pela IMA, deve ter o custo das horas de trabalho dos funcionários da IMA, mas foi desenvolvido aqui em Campinas, na IMA. E aí, o que nós estamos fazendo? Há ainda uma discussão se os dados da pandemia, da Covid, você pode usar para outra coisa, porque aquele dado ele é da pessoa. Hoje existe a LPG, Lei de Proteção Geral dos Dados. Então, a pessoa entra no agendamento, ou a pessoa faz qualquer tipo de coisa na internet, ela tem o direito de privacidade desses dados. Então, nós estamos estudando a integração desse no banco de dados da Covid para a telemedicina nossa. Agora, isso ainda não está 100% garantido. Por quê? Porque existe a preocupação de você usar dados que o paciente não autorizou. Por isso que tudo quando você preenche na internet, tem lá ali aceito, já viu? Tem uma série de coisas que você tem que concordar. E nesse caso, esses dados a gente não tem ainda segurança se nós podemos usar para outros fins que não para a Covid. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos licitando, já teve a classificação das empresas, que vai colocar uma plataforma de telemedicina, teleinterconsulta, telemonitoramento. O que você colocou é mais um telemonitoramento, quer dizer, a pessoa tem que ser buscada para, olha, você não faz 3 anos que você não faz exame, faz 2 anos, essa busca ativa que chama. Então, parabéns pela sua ideia. Obrigado, prefeito. Eu vou passar agora para o seu Walter Santana, paciente que vem aqui prestar o seu depoimento. Seu Walter, mais uma vez, obrigado, viu, pela presença. A palavra é do senhor. Boa noite. Eu queria agradecer também, já que vocês falaram da esposa, se não fosse ela também... Quando eu falei que as mulheres que levavam... Quando eu contei a história, ela balançou a cabeça. André com pergunta. Meu problema com câncer de próstata começou em 2011. Eu fazia todo ano pela empresa lá um check-up e foi constatado que o PSA estava alterado. Aí procurei um urologista e ele achou melhor ele me encaminhar para o Dr. Carlos Monte, lá na Clínica Rádio. Lá ele já pediu para mim fazer uma biópsia, fiz a biópsia. Curiosão aqui, foi lá ver o resultado antes de levar para o médico, depois não conseguia nem dirigir. Parece que sumiu o chão debaixo da gente, a hora que fiquei sabendo que está com essa doença. Para mim, tinha acabado o mundo,
ali já acabava tudo, que não sei o que lá. Bom, fui para o médico aí, conversando com ele. Não, está no começo, tá, vamos fazer. Aí ele me indicou fazer a laparoscopia. E fiz também várias sessões de radioterapia. Laparoscopia, radioterapia, não perdi a potência, viu? Que não fique nenhuma dúvida. Então, já está respondido. Depois nós vamos perguntar para ela. Se for propaganda enganosa, nós vamos denunciar o senhor no PROCON. Pode ficar tranquilo. Bom, aí continuei fazendo o tratamento. Aí começou a subir meu PSA de novo. Aí faz exame, não descobri o que era. Aí fui fazer o exame de PST, como que é? PSMA. PSMA. Ah, PSMA. Inclusive aqui em Campinas nem tinha na época. Foi em 2015 isso. Agora já tem aqui em Campinas. Aí constatou que eu estava com uma lesão na C5, na vértebra C5, que era a metástase. Inclusive o médico lá do hospital falou assim, se for ficar desse jeito, não deixa nem se sair daqui de dentro, porque sumiu o chão de novo. Aí voltei para a rádio de novo com o Dr. André, e vai agora, já faz desde 2015, fazendo tratamento com controle hormonal, está paradinho, sem problema nenhum. Estou aqui ainda, aproveitando a vida por enquanto. Seu Walter, o senhor é um vitorioso, a gente fica muito feliz e até emocionado, comovido com essas histórias. Eu acho que são bons exemplos, né? Exemplo da esposa, que é muitas vezes o esteio da família, que é aquela que segura a onda, segura, né, toda a responsabilidade, toma as iniciativas, o peso de tudo cai sobre os seus ombros. Nós, homens, realmente nós somos mais fracos mesmo, a gente não suporta a dor, enfim. Mas fica aqui, né, o exemplo e o testemunho de que é importante, né, que as pessoas acreditem, tenham fé, esperança que com certeza, né, as coisas se resolverão. A Érica já me passou que tem um vídeo, né, Érica, da doutora Marlene. Então aqui, ó, vamos liberar o nosso prefeito Dário. Dário, muito obrigado. Mais uma vez, eu tenho um compromisso agora às 19, mais uma vez agradecer a sua presença e fica aqui convite para as próximas vezes. Vamos falar um pouco ano de que urologia. vem. Se Deus Vamos quiser. lá. Obrigado, viu, prefeito? Muito obrigado. Desculpa ter saído agora. Agradecer também todo o staff do prefeito, o pessoal do cerimonial, viu? Obrigado aí. Valeu. Olá a todos, eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar dessa sessão solene de encerramento do Novembro Azul. Gostaria de saudar o prefeito Dr. Dário Saad, que já esteve em eventos na nossa instituição, aos vereadores dessa casa e ao Grupo Sonho, em nome do Dr. André Sassi. É uma alegria estar aqui para poder contar um pouco sobre a nossa história. O Instituto Lado a Lado pela Vida é uma organização da sociedade civil que existe há 13 anos. Somos a única organização social brasileira
dedicada às duas principais causas da mortalidade, o câncer e as doenças cardiovasculares, além do intenso trabalho que temos para a saúde do homem. Nossa missão é mobilizar e engajar a sociedade e gestores da saúde, contribuindo para ampliar o acesso aos serviços da prevenção ao tratamento e mudar para valer o cenário da saúde no Brasil. Trabalhamos para que todos os brasileiros tenham informação e acesso à saúde digna e de qualidade em todas as fases da vida. Nesse propósito, em 2011, criamos a campanha Novembro Azul, o maior movimento em prol da saúde do homem no nosso país, que, diferentemente do que muitos imaginam, não é um movimento internacional replicado no Brasil, mas sim uma campanha genuinamente criada no nosso país pela nossa instituição. A campanha Novembro Azul completa 10 anos de história. Temos muito que comemorar, mas também muito a ser feito, quando dirigimos os nossos esforços para falar da saúde integral do homem brasileiro. São 10 anos levando informação de qualidade e conscientizando a população masculina sobre os cuidados integral com a sua saúde. Estamos nas mídias sociais, estamos nas ruas, nas estações de metrô, nas praças públicas das grandes e das pequenas cidades, nas fazendas, nas propriedades rurais, sempre com um olhar dedicado a sensibilizar os homens brasileiros a darem mais atenção à sua saúde. Em 2011, quando lançamos a campanha Novembro Azul, na época percebemos que haviam algumas iniciativas pontuais e não um movimento que envolvesse ações em todos os cantos desse país com realidades tão desiguais. Foram muitos desafios e barreiras a serem enfrentados durante toda essa caminhada. Sempre trouxemos mensagens claras e que trouxesse o homem para perto. Fomos entender onde esse homem estava e como fazer com que essa informação chegasse até ele de forma a sensibilizá-lo. Falar sobre câncer de próstata, da importância dos exames de PSA e toque retal para identificar tumores que em 2020 acometeram mais de 65 mil homens e em 2019 mataram cerca de 16 mil, é hoje um assunto natural. Não podemos acostumar com a doença e perder tantos homens por falta de informação, atitudes preventivas e vontade política dos nossos gestores. Há mais de uma década atrás, não foi fácil. Vencer preconceitos foi só um dos obstáculos a superar. E vejam só como a história mudou. Ao longo dessa caminhada, percebemos que esse movimento precisava ser ampliado, além da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Trouxemos outros tumores masculinos, como câncer de pênis e testículo, câncer de pulmão, bexiga, rim, pele, melanoma, saúde cardiovascular e saúde mental. Hoje, falamos tanto de imunização e temos um trabalho dedicado à importância da vacinação do HPV. Para meninos a partir de 11 anos, precisamos orientar e proteger as próximas gerações. Ao longo desses anos, acompanhamos a criação da Coordenação de Saúde do Homem no Ministério da Saúde. E temos buscado interlocução no Executivo, Legislativo, com conselhos nacionais e conselhos municipais de saúde, sociedades de especialidades, instituições de referência em saúde, para que tenhamos políticas públicas que acolham esses homens de uma forma mais humanizada e assertiva. Porque tantos homens ainda morrem todos os anos sem acesso à saúde? Porque eles têm que viver em média 7 anos a menos que as mulheres? Porque temos que nos acostumar com as estatísticas? Como pode existir tanto preconceito com um exame tão rápido, indolor e capaz de salvar vidas?
Precisamos acabar com esse preconceito, investirmos em comunicação clara e de qualidade, levar conhecimento e trazer esse homem para o centro do cuidado. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Eu acredito que lado a lado somos mais fortes e cada um de nós fazemos parte da solução. Obrigada. Muito bem, deixar aqui também o meu agradecimento à doutora Marlene Oliveira. Não se pôde fazer presente, mas mandou esse vídeo, um vídeo extremamente importante. Então, como nós já dissemos, o tempo já, né, quando a gente está aqui discutindo, debatendo, conversando, o tempo voa. Então, o cerimonial já me avisou que nós estamos, né, no tempo que está quase se esgotando, mas eu cumpri, né, arrisco o nosso horário, enfim, eu acho que ficam aqui algumas sinalizações importantes, algumas mensagens importantes. Homens, se cuidem. É importante que a gente não tenha esse tipo de preconceito, que nós quebremos paradigmas, que a gente possa cuidar da nossa saúde. Mulheres, cuidem da saúde dos seus maridos, filhos, filhas, cuidem da saúde dos seus pais, dos seus avós, para que a gente possa tê-los aí no nosso convívio por muitos e muitos anos. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao Dr. Leonardo Silva, obrigado pela presença, ao amigo, companheiro, vereador Jair da Farmácia, sempre bom tê-lo comigo aqui, viu, Jair? Você é um amigo querido. Ao seu Walter Santana, obrigado pelo depoimento, nos deixa muito honrado, e assim, é muito difícil às vezes as pessoas falarem, né, do problema, mas o senhor tenha certeza que nós ficamos felizes e emocionados, e que o senhor tenha aí muitos e muitos anos de vida, e que toda vez venha, né, nos presentear com o seu depoimento, com seu incentivo, estímulo à vida. Parabenizar a dona Neuza Santana também, por ser essa mulher guerreira e estar atenta, né? Tem que cuidar do que é seu, né? Ainda mais que ele falou que tá firmão, né? Tá bom. O André é um amigo, André Sassi, médico, jovem André, né? André é mais novo que eu. Jovem. E muito obrigado, André, de coração, obrigado, e conte com a gente, com o Poder Legislativo, e tudo que a gente puder fazer, em termos de políticas públicas, em termos de demandas que vocês possam trazer para cá. Essa é a Casa do Povo, é o lugar de debate, é o lugar da gente trazer, né, e ter essa provocação de estar legislando, né, para a população, para o povo, principalmente para a população mais carente. Eu acho que esse é o compromisso nosso, é isso que nos motiva, enquanto vereadores, é poder ser um instrumento de mudança, de inclusão, de qualidade de vida para a nossa população. Também agradecer aqui a presença da Renata Sassi, da esposa, a querida Maria Helena, agradecer aos meus assessores, a Geise, a Jussiane, obrigado, viu? O Nicolas, que está ali com a Geise, não desgruda dela também, obrigado, né, por nos ajudar nesse evento. Deixar também um agradecimento especial à Érica, ao Lucas, ao Bruno do cerimonial, e também, na pessoa da Mari, meu agradecimento a todos os funcionários da TV Câmara. E também vocês que nos acompanharam aqui no plenário e todo o público que nos acompanhou pela TV Câmara. Dessa forma, a gente encerra essa 7ª reunião da nossa Comissão de Política Social e Saúde, com agradecimento especial a todos vocês. Uma boa noite a todos. Doutor Jair da Farmácias. Eles não vão no urologista, eles vão lá no doutor Jair.
Acaba de ser encerrada, então, esta que foi uma reunião especial feita pela Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad, que encerra a conscientização, né, a campanha de conscientização sobre a importância de cuidar e de prevenir o câncer de próstata. Vereador, primeiramente, obrigada pela sua entrevista, pela participação com a gente, uma boa noite. Muito se falou sobre a questão cultural, que ainda dificulta muito o diagnóstico precoce. Por que isso ainda acontece? Mari, boa noite a todos. Eu acho que isso faz parte da cultura, da criação, né, que a nossa população tem. A nossa criação ela é muito machista, né? Eu acho que o homem ele ainda tem alguns estigmas, alguns preconceitos, diferente da mulher. A mulher, ela tradicionalmente, ela se cuida mais, ela já tem, né, uma cultura de fazer o seu Papa Nicolau, o seu exame de mama, né, sua mamografia, visitas periódicas ao ginecologista. O homem não, o homem ainda tem algum preconceito. Muitas vezes, né, a gente fala que não pode ter algumas brincadeiras bobas que não levam a nada, mas enfim, eu acho que isso está mudando, né? Nós temos aí homens que já estão mais focados na prevenção, na sua saúde. Hoje a gente vê muita gente praticando esporte, tendo uma alimentação mais sadia, prevenção de tantas e tantas doenças, não só de câncer de próstata, mas de hipertensão, diabetes, enfim, tantas outras doenças que hoje são uma realidade. Hoje nós estamos vivendo mais e com certeza, né, as pessoas vivendo mais, elas vão ficar doentes. Então, nada mais justo, nada mais oportuno que a prevenção. E aí ficou também, né, nessa nossa conversa de papo de homem, a dica das mulheres de pegarem os seus maridos e cobrarem deles. Vamos fazer a prevenção. E nós estamos no Novembro Azul, encerrando hoje, dia 30, mas todo o mês ou todo dia é dia de se prevenir, de se precaver, de fazer um diagnóstico precoce ou de fazer uma consulta ao seu médico, seja ele qual for. Hoje falamos de câncer de próstata, mas tem tantas outras doenças que também tem que ser prevenida. A prevenção ainda é o melhor remédio, a melhor forma de você curar uma pessoa é prevenir ou diagnosticar precocemente. Pois é, o senhor, além de vereador, é da área da saúde, trouxe aqui hoje para esse debate um médico, né, para fazer essa apresentação, e também o prefeito de Campinas, que é urologista. É a Câmara dando um passo para mudar um pouquinho essa cultura aqui em Campinas. Muito bacana, né? A gente tem aí a compreensão do chefe do executivo, prefeito que é urologista, médico de profissão, ele militou tantos anos na sua especialidade, agora por força, né, do cargo que ele assumiu, ele não está clinicando, acredito que não, né, assim, da mesma intensidade que clinicava. Mas ele trouxe aí o seu depoimento, a sua experiência de vida, o doutor André Sassi também contribuiu bastante, o doutor Leonardo. Então foi uma mesa composta por especialistas, isso abrilhantou muito o nosso debate, né? Virou um debate, não foi uma palestra, mas uma conversa informal. O público interagiu, algumas perguntas bem oportunas, bem importantes. Eu acho que nós temos aí, né, um balanço bem positivo e que mais e mais ações dessas venham acontecer na Casa do Povo, né, que é a Câmara Municipal de Campinas. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista, um ótimo trabalho para vocês. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Obrigada. E a você aí de casa, se perdeu algum detalhe desta apresentação, que na verdade foi um debate, pode voltar às nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube TV Câmara Campinas ou ainda no nosso perfil do Facebook, também TV Câmara Campinas. Você pode reassistir desde o início, na íntegra, esta reunião especial da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. A todos uma ótima noite, te espero amanhã. Até mais. TV Câmara Campinas.